Amém, graças a Deus. Já desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, né? Já louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido, né? Já ouvimos aí bastante louvor. Que o Senhor continue abençoando todos os nossos amigos, ouvintes, os amados irmãos também que estão na escuta do programa Voz Apostólica. Desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, né? Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos nossos amados irmãos e ouvintes, né? Nós vamos continuar a série de mensagens, né, que nós estávamos falando a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar do último deles, né? Somente a graça. Nós vamos falar esse tema. Um dos 5 solas que Martinho Lutero, juntamente com os reformadores, chegaram à conclusão depois de ler as Escrituras e viram que realmente a salvação somente pela graça. Então, somente a graça para nos salvar. Amém? Nós vamos ler em Efésios, capítulo de número 2, versículo do 1 até o 10. Efésios, capítulo de número 2, versículo do 1 até o versículo de número 10. Né? Queremos convidar você que está na sua casa para abrir as Escrituras juntamente conosco, para que você venha analisar e conferir todos os versículos que nós vamos ler aqui, tá certo? Então, Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 10, nós vamos ler nessa noite. Que diz o seguinte, a palavra de Deus: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, obedecendo ao comandante do poder do mundo invisível, obedecendo ao comandante do poder do ar. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Versículo de número 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Versículo de número 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Versículo de número 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. E nós vemos aqui algo importante que nós aprendemos nesses versículos maravilhosos. São 10 versículos aqui, né? Que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Efésios, ele relata a respeito da salvação. E nós vemos uma coisa importante nos 5 solas que nós já falamos aqui,
né, os 5 pontos da reforma protestante, nós falamos sobre o somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus, e hoje estamos no último sola, né? Somente a graça. E nós estamos falando isso por quê? Porque esses são os 5 pontos para que você possa entender a respeito da reforma protestante e para que você venha entender a respeito do plano de Deus para a salvação. Então, nós vemos aqui a introdução da nossa mensagem, diz o seguinte: as obras humanas se tornam totalmente inúteis quando realizadas com o propósito de alcançar a salvação. Nós sabemos, prezados irmãos e amigos, as pessoas que sempre escutam o programa Voz Apostólica, nós sempre temos frisado isso e falado aqui, que a salvação não depende dos nossos méritos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos melhor do que alguém que nós somos salvos, não é por nós fazermos obras de caridade, ajudar as pessoas. Isso são coisas importantes, isso são coisas que realmente nós devemos fazer, porque o próprio Cristo ensinou que devemos amar o nosso próximo, devemos fazer o bem, né? Queremos mandar uma saudação especial para o Eduardo Ventura, a Edileuza Santos. Boa noite, Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela audiência, meus queridos. Então nós vemos aqui que a salvação não é por méritos humanos, não é por obras humanas, né? Então nós vemos, se alguém tentar alcançar a salvação por obras humanas, isso seria totalmente inútil. Porque nós sabemos, nós lemos em Efésios, a partir do capítulo de número 2, do versículo 1 até o 10, fala todo o procedimento da salvação neste capítulo. O apóstolo Paulo, ele teve todo o cuidado, inspirado pelo Espírito Santo, a deixar escrito, né, essas palavras maravilhosas, a Santa Escritura, para nós entendermos a respeito da salvação. Então nós vemos aqui que as obras humanas se tornam totalmente inúteis quando realizadas com o propósito de alcançar a salvação. Independente da obra que alguém pratique, independente dela fazer tanto bem, tanta caridade, e são obras realmente humanas inúteis. Essas obras não trazem a salvação, né? A salvação jamais se alcançará por méritos. O que é isso? Que jamais podemos alcançar a salvação por meios de méritos. Nós não podemos alcançar a salvação porque nós merecemos. É isso que nós queremos explicar para você nessa noite. É isso que nós queremos, o nosso objetivo é que você venha entender isso. Que a nossa salvação não é por nossos méritos, não é por obras que nós venhamos a praticar, sejam elas boas, não é por nossas obras, não é por nossos méritos. Nós vemos que as pessoas muitas vezes, por serem bondosas, terem um coração bom, e aí elas praticam obras sociais gigantescas, e são coisas maravilhosas. Ajudar as pessoas, fazer o bem, isso é muito importante. Mas isso não quer dizer que ao fazer o bem a alguém eu vou alcançar a vida eterna. Então, por quê? Se eu fizesse o bem a alguém, ajudasse alguém e através disso o Senhor olhasse para mim e me desse direito à vida eterna, então a minha salvação seria pelos meus méritos, não seria pelos méritos de Cristo. É isso que nós queremos que as pessoas entendam e as Escrituras nos dão base para nós falarmos a respeito disso. Então, ela é de graça, é presente de Deus. A salvação é de graça, é um presente dado por Deus. No tempo em que antecedeu a reforma protestante do século XVI, a salvação era apresentada como um prêmio que poderia ser alcançado
com muito esforço pessoal, inclusive o investimento financeiro, por meio da aquisição dos títulos de indulgência. Nós vamos falar aqui bem devagar para que você possa entender. Então, no tempo que antecedeu a reforma protestante do século XVI, a salvação era apresentada como um prêmio. Você investia financeiramente por meio da aquisição de indulgências, de títulos de indulgência, e você ali alcançava a salvação. Naquela época era ensinado dessa maneira. As pessoas necessitavam comprar os títulos de indulgência, investiam valores financeiros, dinheiro falando, e ali as pessoas eram ensinadas que através de comprar os títulos de indulgência, elas seriam salvas. E nós vemos que se fosse dessa maneira, a salvação ela seria totalmente humana. Ela não seria divina. Ela não seria por mérito de Cristo, mas seria por um mérito nosso. Então nós vemos que no século XVI a salvação era apresentada dessa maneira, como um prêmio. Alguém ia, comprava os títulos de indulgência e ali era dito que aquela pessoa teria o direito de vida eterna. E nós vemos que biblicamente não vemos fundamento algum na palavra de Deus para nós aprovarmos essa afirmação. Contra a venda de indulgência, Lutero apregoava suas teses. Nós vamos ver aqui, numa de suas teses, nós vemos que foram 95 teses. Até historicamente todo mundo sabe da história de Martinho Lutero. Mas nós vamos aqui frisar para nós essa noite a tese de número 62, citada ali por Martinho Lutero. Olha o que ele disse: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Esse foi uma das teses de Martinho Lutero, a tese número 62. Quando ele viu o que estava ocorrendo naquela época na igreja, que os títulos de indulgências eram vendidos às pessoas inocentes, que não tinham acesso às escrituras, que não podiam ler a Bíblia. E aí aquelas pessoas compravam aqueles títulos assim, comprando a sua salvação, né? Achando, podemos dizer assim, que queria comprar a sua salvação. E nós vemos que Martinho Lutero, uma das suas teses, de número 62, ele disse: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho, da glória e da graça de Deus, refutando aqueles títulos de indulgências, né? Então nós vemos aqui que Martinho Lutero, ele insistia que um pecador é incapaz de prover ou mesmo de se apropriar da salvação. Que coisa maravilhosa. Nós louvamos a Deus pelos irmãos reformadores. Porque se Martinho Lutero, todos ex-padres. Nós vemos que Martinho Lutero foi ex-monge, um monge agostiniano, um dos homens que o Senhor falou ao coração dele, que o Espírito Santo falou ao coração de Martinho Lutero, e ele começou a estudar as Escrituras. Martinho Lutero, ele não tomou a decisão por si da sua salvação, mas o Espírito Santo começou a mostrar a ele quando ele começou a ler as Escrituras. Então nós vemos que Martinho Lutero sempre insistia que um pecador, ele é incapaz de promover ou mesmo de se apropriar da salvação. A salvação não pertence a nós. A salvação, ela não é nossa, mas ela é de Deus. Assim como lá em Jonas 2:9, se eu não me engano, diz que a salvação, ela vem do Senhor. Ela não é nossa. Então nós não podemos líder religioso nenhum. E nós vemos, sempre temos que refrisar e tocar nessa tecla mais uma vez. Que nós vemos hoje por aí, as igrejas evangélicas, estão aí algumas, não estou citando todas, porque ainda há igrejas que são sinceras, que pregam a palavra de Deus verdadeiramente como ela é, mas que estão aí vendendo seus títulos de indulgências para os seus seguidores. E as pessoas estão aí
comprando terreno no céu, comprando indulgências, depositando a sua fé em objetos para que alcance a salvação, para que alcance o milagre, para que alcance vida financeira abençoada, vida próspera. E nós sabemos que assim como Martinho Lutero, naquela época, no século XVI, refutou essa ideia, nós também atualmente devemos fazer a mesma coisa. Porque a salvação, ela não é humana, mas ela vem do Senhor. Ao dizer isso, Lutero atacou o sistema de indulgências. Ao dizer isso, Lutero atacou o sistema de indulgências, peregrinações, penitências, jejuns, purgatório e mariolatria da Igreja Católica. Nós não estamos aqui acusando religião de ninguém, mas estamos passando o que realmente aconteceu no século XVI, para que você tenha entendimento sobre isso. Nós vemos que Martinho Lutero, ao fixar as suas teses, ele começou a dizer, começou a destacar e a pregar contra as indulgências, as peregrinações, que ainda hoje tem pessoas que ainda fazem as peregrinações, aquelas viagens absurdas, que sobem morros, que sobem cruzeiro para pagar penitência pelos seus pecados, né? Andam de joelhos e muitas coisas que todo mundo já sabe, né? Então, penitências, né? Que é uma dessas, né? Isso, pastor Edvan, as penitências de ir ao cruzeiro, né? De andar de pé descalço, né? Não sei se ainda algumas pessoas veem esse tipo de coisa, né? Jejuns, né? Muitas vezes jejuns que não são de acordo com as escrituras, né? No Salmo 3:8, o pastor aqui está nos auxiliando, diz o seguinte: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Então a salvação é totalmente vinda do Senhor. Então nós vemos que essas penitências, jejuns, purgatório, que as pessoas pregam por aí, a pessoa peca, erra, anda distanciado de Deus e quando morre tem o processo de passar pelo purgatório para depois alcançar, passa um tempo lá que eu nem sei quanto tempo é, mas eles falam e ensinam dessa maneira, passa pelo purgatório para pagar os seus pecados e depois tem direito à vida eterna. Então nós vemos que se fosse dessa maneira, né, nós mesmos compraríamos a nossa salvação. Então nós vemos que purgatório, mariolatria, que é a idolatria a Maria, né? Infelizmente ainda tem hoje, mas nós vemos que tudo isso Lutero refutou. E nós que servimos a Deus, que temos as Escrituras, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que voltar a uma reforma urgentemente no meio do povo de Deus. As pessoas dizem, não, nós não podemos pregar mais sobre isso, porque isso vai espantar as pessoas da igreja. As pessoas não vão permanecer, mas se nós nos calarmos, estaremos sendo conivente com o erro. Martinho Lutero não quis ser conivente, mas Martinho Lutero ensinou a verdade. Por quê? Porque Martinho Lutero leu as Escrituras. Então, se você, meu prezado ouvinte, que está ouvindo, que ainda não é crente, que ainda não é cristão, você diz, mas essas coisas de indulgências, peregrinações, mariolatria são apenas lembranças de Maria, dos santos. Mas eu quero dizer uma coisa para você importante. Uma dica que eu quero dar para você nessa noite, leia a palavra de Deus. Leia as Escrituras, comece a examinar e você vai ver o que realmente está lá nas Escrituras. Nós lemos em Efésios capítulo 2, de 1 ao 10, esses versículos todos, eles explicam o processo da salvação. Esses versículos todos diz que a salvação, do versículo 8 em diante, diz que a salvação é um dom de Deus. Diz que a salvação, a fé para crer, é um dom de Deus. Então, como é que nós podemos atribuir a salvação a outra pessoa, a outro nome? Então, você precisa ler a Bíblia.
A palavra de Deus condena a idolatria. A palavra de Deus condena indulgências. A palavra de Deus condena as penitências, os jejuns que são feitos não de acordo com as Escrituras. A palavra de Deus condena. Nós vemos aí que quando é naquela época da paixão de Cristo, que as pessoas tanto respeitam, elas dizem que fazem um jejum. Mas o jejum dessas pessoas é aquele jejum que elas mais comem, mais se alimentam com comidas maravilhosas e deliciosas. Então isso não é jejum. O jejum bíblico é de outra maneira. Então Martinho Lutero, ele foi contra essas práticas. Ele atacou o sistema de indulgências, de peregrinações, de penitências, jejuns, purgatório e mariolatria da Igreja Católica. Foi isso que aconteceu à Reforma. De fato, o ensino bíblico acerca da salvação pela graça de Deus abalou o sistema religioso que fazia da salvação um produto que deveria ser adquirido com esforço pessoal e o pagamento em dinheiro. Olha o que acontecia. Teria que se pagar em dinheiro pelas indulgências e teria que ter um esforço para obter a salvação. E nós vemos que ainda hoje, não só no meio da Igreja Católica Romana, mas também no meio evangélico, porque nós não podemos só apenas acusar a Igreja Católica, mas nós temos que falar da nossa própria casa primeiro. Então nós vemos que a Igreja Evangélica hoje é a igreja que tem mais vendido indulgências. São um evangelho que as pessoas têm que pagar para servir a Deus, para ser abençoados. Tem que pagar para herdar um terreno no céu. Tem que comprar objetos ungidos, rosas ungidas, caneta ungida, toalhinha ungida. Tudo isso tem que se comprar para ser abençoado. E nós não podemos ser de acordo com essas coisas, porque a palavra de Deus as condena. Mas nós temos que ensinar a verdade. A salvação é pela graça de Deus somente. Não é por nossos méritos, não é pelos nossos esforços, não é por obra de caridade que eu venha fazer a alguém que eu vou herdar a minha vida eterna. Não estou sendo contra de alguém que ajude, que dê uma cesta básica a uma pessoa que está necessitada, que compre um remédio para aquele que está enfermo, que lhe dê uma roupa para aquele que não tem o que vestir, um calçado para aquele que não tem o que calçar. Não estou sendo contra isso, mas eu estou dizendo que as boas obras não faz ninguém herdar a vida eterna. Se fosse pelas boas obras que eu viesse a praticar para herdar a vida eterna, a salvação seria um mérito meu, porque eu mereço a salvação. Então a salvação, como eu mereço, são pelos meus méritos. E a palavra de Deus diz que não é dessa maneira. Todo o mérito da salvação, ela pertence a Deus. Ela não pertence a nós. Está conosco Francisco Rafael, nossa irmã Gil Pires, ali do Saborear Café, nosso irmão Marcos Vinícius, Deus abençoe, Eduardo Ventura, Edileuza Santos, Deus abençoe todos os amados irmãos e agradecemos pela audiência de vocês. Muito obrigada. Então nós vemos aqui que não é por esforço pessoal e nem por pagamento em dinheiro. Primeiro ponto, a graça de Deus é a base da salvação. Quer entender todo o processo de salvação? Você vai entender hoje nessa mensagem. Então nós vemos que o primeiro ponto, a graça de Deus é a base da salvação. O texto bíblico que nós lemos foi Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Você pode anotar e ler na sua casa. Então nós vemos que diz o seguinte: a palavra de Deus afirma explicitamente que a salvação do pecador é uma expressão da graça divina, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, e não depende das obras humanas. Foi isso que nós falamos aqui. Nós vemos que Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 9. Olha o que diz. Mas Deus,
é tão rico em misericórdia. Preste atenção na leitura da palavra de Deus. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Olha o que o apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Efésios. Nós não tínhamos mérito nenhum. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, distanciados de Deus. E uma pessoa que está morto num caixão, que ação ela pode ter para qualquer coisa que esteja ocorrendo ao seu redor? Que ação nós podemos ter se a Bíblia diz que nós estávamos mortos? Quando uma pessoa ela está morta, ela não se move, ela não sente, ela não escuta, ela não tem poder para se mexer. E a Bíblia compara a nossa vida espiritual antes como mortos. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Se nós estávamos mortos em nossos pecados, nós não poderíamos fazer nenhuma ação. E ainda alguém que diz, você decide ser salvo ou não. Ainda alguém que prega e diz que nós temos o poder da decisão na nossa mão. E nós não temos esse poder. A respeito da salvação, não. A palavra de Deus diz o seguinte, que embora nós estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, tem uma vírgula no versículo, e aí o apóstolo Paulo continua, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo, por isso que é pela graça que vocês são salvos. Olha que palavra maravilhosa. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Olha a prova que nós estávamos mortos. Se o apóstolo Paulo não tinha escrito no versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Nós vemos que a explicação desses versículos estão nós já apenas lendo, nós já sabemos o que está dizendo. Está se referindo aqui que nas eras futuras Deus vai nos apontar, vai nos dar exemplo de riqueza insuperável e vai dizer, olha, vocês receberam a salvação por mérito apenas do meu Filho Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí o apóstolo Paulo no versículo 8 diz o seguinte, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus, ou um presente de Deus. Basta apenas ler para entendermos que a salvação, ela é pela graça. E aí nós vemos que mediante a fé, isso não vem de vocês. Isso o quê? A fé para crer em Cristo como nosso Salvador. Essa fé aqui que o apóstolo Paulo está falando, ele está dizendo que essa fé é um dom que vem de Deus para crer em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa fé não sou eu que tenho de livre e espontânea vontade. Essa fé é um presente dado por Deus. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Efésios 2 e versículo 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar ou venha se gloriar de tê-la. Em outras traduções diz assim. Nós não podemos nos orgulhar de ser salvos. Nós não podemos nos orgulhar
como eu vejo hoje em dia, infelizmente mesmo, é muito triste dizer isso, como nós vemos hoje, cristãos, porque carregam uma Bíblia debaixo do braço, porque usam paletó, gravata, saia lá nos pés, se acham que são mais importantes do que aqueles que ainda não são salvos. Se acham que escolheram a salvação, são merecedores de serem salvos, se acham mais importante do que os drogados que estão aí, do que as prostitutas, do que as pessoas que estão jogadas na sarjeta do pecado, eles se acham melhores do que os outros. Então a salvação, meu irmão, é sua. Você conquistou a salvação, é mérito seu, não é de Cristo. O apóstolo Paulo disse, não é uma recompensa pela prática de boas obras. E tem cristão dizendo, não, vou ser bonzinho, eu não posso pecar, eu não posso falhar, porque se eu falhar, eu perco a minha salvação. Vou dormir hoje convicto porque eu fui para a igreja, orei, louvei a Deus, pulei, dei cambalhotas hoje, e hoje eu estou cheio da presença de Deus, e hoje eu estou salvo. Mas amanhã no deslize eu já perco a minha salvação. Que salvação tão barata é essa? Nós vamos ler essa mesma mensagem aqui para você entender que Cristo é quem nos dá a segurança da nossa salvação. A certeza da nossa salvação, ela vem do Senhor. E nós perseveramos até o fim, porque não somos nós que vamos perseverar, mas é o Senhor que nos preserva para permanecermos fiéis até o fim. Então nós vemos aqui que ele disse que não é a recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, a se gloriar. E quantos cristãos estão por aí se gloriando por ser salvo? Se ele vê um irmão de outra denominação, ele já não fala, porque não pertence à mesma placa da sua igreja. Então ele não é um cristão, mas ele é um religioso, que ainda precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Não reconhece o irmão da mesma fé. Não pode o saudar com a graça e a paz do Senhor, porque ele não pertence à sua igreja, à sua denominação. Ou porque ele não veste a mesma roupa que a outra pessoa veste. Ele não cumprimenta porque ele se acha mais importante e mais santo, porque uma irmã de outra igreja usa calça e a irmã da sua igreja usa saia. Então ela é mais importante do que aquela irmã que usa calça, como se coisa que a vida eterna, a salvação, viesse de uma roupa. Como se coisa que a salvação viesse por méritos. A salvação não é por mérito, não é pela roupa que você veste. A salvação, ela vem do Senhor. A salvação pertence a Deus, não é minha, não é sua. Então, infelizmente, estamos vivendo essa época. Infelizmente, estamos vivendo isso no meio dos que se dizem cristãos. Para que ninguém venha se orgulhar. Para que ninguém venha se orgulhar. A salvação é o presente de Deus, porque se fosse por méritos nossos, nós estaríamos por aí. A salvação não é mérito nosso e já tem gente que quer se orgulhar por ser salvo. Ou apenas por pertencer à religião. Não conhece outra pessoa que não é da sua religião. Não fala, é antipático, são pessoas ranzinzas, que não demonstram o brilho do Espírito Santo na sua vida, que não demonstra a paz, porque ela não tem. Só se demonstra a paz, você só conhece aquele que serve a Deus, o brilho do Espírito Santo na sua vida, a paz, a alegria, porque se realmente ele for um escolhido e chamado por Deus. Mas aqueles que andam ranzinzas, que não reconhecem ninguém, que são mau caráter, eles realmente não foram chamados por Deus. Ainda precisam nascer de novo.
Infelizmente, isso acontece no meio evangélico. Em Romanos 11:6, o apóstolo Paulo argumenta o seguinte: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se a salvação fosse pelas obras, do contrário, a graça já não seria mais a graça de Deus. Se é pela graça, não é pelas obras. Que você possa entender, meu querido irmão, que a salvação não é pelas boas obras que você venha praticar. A salvação é um dom de Deus. As boas obras são apenas os frutos de um verdadeiro salvo. Aquele que é escolhido por Deus é um verdadeiro salvo. Ele vai sim produzir boas obras. Ele vai dar bons frutos. Ele vai praticar boas obras. É consequência de um salvo. As boas obras é a consequência de um salvo. Então nós vemos aqui que sempre existiu na mente humana a ideia de que a salvação é uma conquista que se dá pelo esforço próprio. Sempre. Desde que nós éramos crianças, nossos pais, as pessoas, nossos antepassados sempre falavam, né? Muitos julgam que merecem ser salvos em virtude das coisas erradas que evitam fazer. Olha uma coisa aqui que bate nas costas dos cristãos atualmente. Olha que coisa maravilhosa. Chegou um ponto importantíssimo do que eu acabei de falar aqui. Muitos julgam que merecem ser salvos em virtude das coisas erradas que evitam de fazer e das coisas boas que fazem. Se julgam ser salvos. Ah, eu não participo de uma festa mundana. Sou salvo por isso. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu sou salvo por isso. Ah, eu não sou aquela pessoa que tem raiva dos meus vizinhos, que discuto com os meus vizinhos. Eu sou salvo porque eu não faço mal a ninguém. Eu sou salvo porque quando passa alguém pedindo esmola na minha porta, eu sempre sou muito caridosa e gosto sempre de ajudar. Então, por isso eu sou salvo. A salvação não é pelas coisas erradas que se deixam de fazer ou pelas coisas boas que alguém faz. Mas à luz da Bíblia, é impossível o homem fazer por merecer sua justificação. Infelizmente, as pessoas não têm conhecimento das Escrituras e vivem na religião procurando saída para a sua vida. E nós vemos que quando nós lemos a palavra de Deus e meditamos, pedimos orientação do Espírito Santo, ele nos ensina. O pastor Edvan leu aqui ontem que o Espírito Santo é o nosso professor. É ele quem é o nosso auxiliador, ajudador para nos fazer entender tudo a respeito do reino de Deus. Então nós vemos que, segundo a palavra de Deus, é impossível o homem fazer algo para merecer a sua justificação. E eu provo a você nas Escrituras. Em Gálatas 5:4, olha que o apóstolo Paulo ainda diz: pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Muitos, por não entender a interpretação bíblica, dizem aqui que com esse versículo é a prova de que alguém pode perder a sua salvação. Mas preste bem atenção o que o apóstolo... Basta ler para entender. Olha o que o apóstolo Paulo disse: pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei. Se alguém se acha que por fazer boas obras, por cumprir a lei,
por guardar dias, acha que isso vai trazer a salvação? Aí o apóstolo Paulo diz, se vocês acham que por esses méritos de cumprimento de lei, por esses méritos de boas obras, se vocês acham que por tudo isso vocês vão se tornar justos diante de Deus, vocês estão enganados. E aí ele diz, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Não quer dizer que alguém caiu da graça. Temos que ler e entender a palavra de Deus. Aqui não dá base para a perda de salvação. Aqui dá base para uma pessoa que está tentando se orgulhar e dizer que é salvo através das suas atitudes, das suas ações. Ela vai achar por cumprir a lei que ela tem o direito, ela pode se tornar justa diante de Deus para ter a vida eterna. Aí o apóstolo Paulo diz, isso é engano de vocês. Vocês foram separados de Cristo, vocês pensam desse jeito e caíram para longe da graça. E aí o ensino bíblico de que a justificação é obra da graça de Deus é apresentado de forma explícita em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Nesse texto, o apóstolo Paulo afirma que somos salvos. Olha bem o que diz. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. A salvação, ela é conforme a própria determinação de Deus. Ele salva quem Ele quer. Ele muda a vida de quem Ele quer. Por isso que nós cremos. Por isso que o próprio Cristo falou que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Haverá os escolhidos do Senhor, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora para o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Mediante o Evangelho. Então nós vemos aqui que a salvação do começo ao fim, ela pertence unicamente a Deus. O segundo ponto nós vamos dar início aqui. Na próxima semana nós vamos terminar essa mensagem com a graça de Deus. Segundo ponto, o impacto da graça divina na vida do pecador. No primeiro ponto, nós estamos falando somente a graça. No primeiro ponto nós falamos a graça de Deus é a base para a salvação. No segundo ponto nós vamos falar o seguinte, o impacto da graça divina na vida do pecador. Então, quando Deus dá o dom para alguém crer em seu Filho como Salvador da sua vida, essa graça, ela causa um efeito na vida do pecador. E nós vamos aprender quais são os tipos de efeito que a graça de Deus causa na vida de uma pessoa que realmente foi chamada, escolhida por Deus para herdar a vida eterna, para ter direito à salvação. Então nós vamos ver aqui, antes da reforma, prevaleceu uma religião que ameaçava, manipulava e condenava. Antes da reforma do século XVI, prevalecia a religião que ameaçava as pessoas, que manipulava e condenava. A igreja
igreja exigia sacrifício e promovia a cegueira espiritual. Esse era o retrato das pessoas naquela época. Essa era a história das pessoas daquela época no século XVI, antes da Reforma Protestante. Nós vemos que as pessoas eram cegas, eram promovidas a espirituais, eram manipuladas pela religião, eram ameaçadas. Na época, as pessoas mais pobres não tinham o direito de frequentar uma missa antigamente. Somente as pessoas, os fazendeiros, pessoas de posses, pessoas ricas. Não, isso é mentira, porque hoje na nossa igreja frequenta, os pobres entram, os pobres ficam até na porta da igreja pedindo esmola. É hoje, meu querido. Mas vai ler a história antes da reforma que aconteceu. Pobre não tinha direito de entrar na igreja, somente os ricos naquela época. Então nós vemos que as pessoas eram promovidas a cegueiras espirituais. Porém, a reforma promoveu a redescoberta do caminho da graça, o caminho aberto por Cristo. Então nós vemos que o primeiro impacto da graça divina na vida de uma pessoa, da vida de um pecador, é que a graça, ela nos chama. O primeiro impacto causado na vida do pecador pela graça de Deus é que a graça de Deus chama aquele pecador ao arrependimento. Gálatas 1:15 diz o seguinte: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Olha que versículo maravilhoso. O apóstolo Paulo dizendo isso. Quando nós vemos essa fala do apóstolo Paulo em Gálatas 1:15, nós só temos a glorificar a Deus grandemente, em alto bom som, dar glória a Ele, exaltar ao Senhor, porque nós sabemos, a Bíblia relata toda a história do apóstolo Paulo, um fariseu, estudioso das leis judaicas, um homem que perseguia o evangelho, um homem que perseguia o cristianismo, e aí depois, quando Deus o chamou, ele diz isso em Gálatas 1:15, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. As pessoas são escolhidas por Deus porque são do agrado de Deus. Porque assim Deus quis se revelar àquela pessoa. A graça de Deus faz isso. Chama o pecador independente da sua circunstância, independente do seu pecado. Quando Deus quer escolher, Ele escolhe porque tudo é do agrado de Deus. É como Ele quer, conforme a sua vontade. Porque Ele tem poder, Ele tem controle e Ele age como Ele quer na vida das pessoas. E nós vemos o agir sobrenatural, o agir poderoso de Deus, soberano de Deus, na vida do apóstolo Paulo. Um homem que perseguia, um homem que tinha pavor dos cristãos, um homem que só pensava na sua lei judaica, um fariseu estudioso, conhecedor da lei. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo diz aqui, prova em Gálatas 1:15, que a graça o chamou. E aí ele diz, contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Foi do agrado de Deus chamar o apóstolo Paulo. Nós vemos também o impacto, nós vimos o primeiro ponto, que o impacto da graça de Deus causa na vida do pecador é o chamar. E nós vemos agora o segundo impacto que a graça de Deus causa no pecador é a regeneração. A graça nos regenera. Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua
misericórdia, ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Primeiro processo da salvação, a graça chama a pessoa e aí a mesma graça regenera aquela pessoa. Lava ela dos seus pecados, a purifica, remove os seus pecados e aquela pessoa nasce de novo e recebe a vida por meio do Espírito Santo. Que obra tão maravilhosa é a obra da salvação. Que obra tão linda é a obra da salvação. A graça nos chama, a graça nos regenera. Nesse versículo diz que ele nos salvou não porque tivéssemos feito coisa justa, mas por causa da misericórdia de Deus. Nós não podemos nos orgulhar de sermos salvos. Nós não podemos bater no nosso peito e dizer eu sou salvo porque eu faço coisas boas. Nós não podemos bater no nosso peito e dizer nós somos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós não podemos bater no nosso peito e dizer que somos salvos porque merecemos, porque deixamos de fazer coisas erradas. As pessoas acham que ser salvas é deixar de ir para uma festa. As pessoas acham que ser salvo que eu abandonei lá as festas que eu gostava de participar, os forró que eu gostava de ir, agora eu sou salvo. Não é isso. A salvação é a regeneração, é a justificação, é a transformação, é o nascer de novo. Porque alguém abandona lá quando ela não é chamada por Deus. Ela abandona aquele pecado, mas ela vem para a igreja, mas a sua mente, a sua vontade, o desejo do seu coração está lá no pecado que ela deixou para trás. Então isso é porque a pessoa não foi realmente regenerada pelo Espírito Santo. Porque a pessoa realmente não nasceu de novo. Ela está na igreja, mas o seu pensamento está nas coisas que ela fazia antes. Mas se você é aquela pessoa que está servindo a Deus e não tem mais saudade do seu pecado que você fazia antes, você não tem mais remorso dos seus pecados, você não sente mais desejo de fazer as mesmas práticas que fazia antes, é porque você, se você mudou de vida, foi o Senhor que te chamou pela graça, foi o Senhor que fez com que a graça regenerasse você. Todo o processo da salvação depende de Deus, não depende de mim, não depende de você. As pessoas muitas vezes podem ir lá à frente. Tem um convite, uma festa linda, maravilhosa, se converteu 200 pessoas. Mas com o decorrer do tempo você vai ver que muitas vezes, glória a Deus, se ficasse 200 firmes na casa do Senhor. Esse é o nosso desejo. Nós que pregamos o Evangelho queremos pregar para as pessoas e todas se converterem. Esse é o desejo nosso. Mas nós sabemos que não funciona dessa maneira. 200 levanta a mão, porque tem aqueles apelos que as pessoas apelam. Venha para Jesus, Jesus te chama, Jesus quer te salvar. E fica implorando como se coisa que Deus fosse um brinquedinho assim para agradar alguém. Mas quando alguém vai, quando a graça de Deus chama alguém, quando a graça de Deus regenera alguém, e tem os outros processos da salvação, que nós vamos falar aqui na próxima semana. Essa pessoa permanece firme em Deus. Porque é Deus quem sustenta, é Deus quem segura, é Deus que faz aquela pessoa ser firme. É Deus que faz aquela pessoa perseverar na fé. É Deus que faz aquela pessoa dar bons frutos. É Deus que faz aquela pessoa fazer coisas boas. Abandonando o pecado sem remorso. Abandonando verdadeiramente porque não foi ela que quis abandonar. Mas foi o nascer de novo quem fez isso. Foi a obra da regeneração pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, que chamou, que regenerou. E aquela pessoa, ela permanece firme na presença de Deus. Não é porque ela quer, mas todo o mérito pertence ao Senhor. Então, assim como Martinho Lutero e os reformadores falaram, nós podemos falar nessa noite, somente pela graça de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade.
eu pequei, teu querer eu desprezei. Parou aqui. Fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Muito bem, graças a Deus. Ouvimos aí a mensagem da palavra de Deus, né, com a pastora Elisângela, né? Somente a graça, né? Mensagem maravilhosa, né? A graça de Deus, a graça salvadora. Também está conosco o nosso querido Carlos Macena. Deus abençoe Carlos Macena, todos que estiveram conosco. Inês Sá também está conosco, Deus abençoe. O nosso querido irmão Arleno Andrade, né? O pastor Arleno Andrade, lá de BH. Deus abençoe, obrigado aí pelo carinho da audiência, meu querido pastor. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco, né? Também Jéssica, também Deus abençoe, Jéssica Silva, todos que estiveram conosco aí, ouvindo o programa A Voz Apostólica, né? E na próxima semana nós estaremos aqui, de volta, se o Senhor Jesus nos permitir. Agradeço a Deus que nos parabenizaram, né? Hoje, dia 9 de agosto, completamos
18 anos de casado, eu, pastor Edivan, pastor Elisângela, agradeço a vocês, né, por terem nos parabenizado. Deus abençoe a todos, né, nossos amigos do Facebook, nossos irmãos, você que nos ouviu pela Imprensa FM, e na próxima semana nós estaremos de volta, se assim o Senhor Jesus nos permitir, com a sua graça maravilhosa. Fiquem todos com Deus e até lá, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Você acabou de ouvir o programa Voz Apostólica. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Deus abençoe a todos que nos parabenizaram, né? Por essa data tão maravilhosa de hoje. Completamos 18 anos de casado. Eu, pastor Edivan, pastor Elisângela, né? Deus abençoe a todos. Me sinto muito feliz por tudo que o Senhor tem nos dado. Deus abençoe.